Meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo. Pronto, ok, tranquilo. Obrigado. Meus irmãos, vamos abrir a escritura em Efésios capítulo 2, versículos 19 ao 22. Efésios 2, do 19 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Ilumina nossa mente, ajuda-nos a entender o processo de inspiração do Senhor, de formação. Ó Deus, de modo que tenhamos intrepidez para responder a todo aquilo que nos pedir, razão da esperança que há em nós, como diz a Tua palavra. Faze-nos, dia após dia, amar a Tua palavra, e dar ouvidos, de fato, ao que o Senhor requer de nós. Porque certamente é bênção para a nossa vida, glória ao Teu nome, e dia após dia, certamente cresceremos no conhecimento do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mais uma vez, bem rapidinho, vou dar o resumo até aqui e a gente continua. Começamos falando, o nosso tema é um estudo sobre inspiração e confiabilidade das Escrituras. E aí nós começamos falando do ataque dos liberais à Escritura, colocando a Escritura como se fosse um compêndio que parte dela é palavra de Deus. Isso aqui é palavra de Deus, o restante não. O liberalismo, um dos grandes ataques dele é este, de dizer que parte é palavra de Deus. Colocando Jesus Cristo, a fala de Jesus Cristo como parâmetro para dizer o que é palavra de Deus ou não. Na ideia dele, se Jesus disse, é palavra de Deus. Se Jesus não falou nada sobre isso, então isso foi a cabeça de Paulo, a cabeça isso veio da cabeça de Isaías, o profeta, isso veio da cabeça dessas pessoas e não de Jesus. Mas nós mostramos que a origem dos ensinos de Cristo é apostólica. O que Jesus falou foi registrado sobre a tutela apostólica. Então, se vale o que Jesus falou, vale o que os apóstolos falou. Porque o que Jesus falou foi o que os apóstolos disseram que Jesus falou. É meio redundante, né? Mas a ideia é, se você não crê no que os apóstolos disseram, você não pode crer no que Jesus disse. Por quê? Porque o que Jesus disse foi os apóstolos que nos disseram. Ok? Lemos esse trecho, que a Confissão de Fé fala sobre o que é a Escritura. Depois falamos dos conceitos de inspiração, revelação, iluminação e perspicuidade. Que são os conceitos de inspiração, tem relação com o quê? Com a escrita. O inspirado é aquele que escreve, certo? E não que recebe necessariamente a revelação da parte de Deus. Falamos do conceito de revelação, que é Deus se revelando, e aí distinguimos
revelação por meio da criação. Deus se revela, revela sua glória, seu poder, sua divindade por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, Salmo 19 falam sobre isso. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Revelação geral, no caso, e a revelação especial na Escritura. Deus se revela pela Escritura, e finalmente ele se revelou na pessoa de Cristo. Corporalmente em Cristo habita toda a plenitude da divindade, é o que diz a Escritura. Iluminação é o terceiro aspecto que falamos, que é Deus abrindo o nosso entendimento para entender a Escritura. Mas um ateu consegue entender? Ele consegue entender intelectualmente a Escritura? Consegue. Mas para que essa verdade desça e encontre guarida no coração, somente a Escritura, para abrir os olhos. E aí o salmista diz: desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. O quarto aspecto, perspicuidade, é que a Escritura é complexa? É muito complexa. Tem muitos aspectos dificílimos? Tem. Tem outros que ninguém até hoje desvendou? Tem também. Mas, ao mesmo tempo, ela é simples o suficiente para conter a mensagem de modo que seja entendida até por um analfabeto, até por uma criança. As verdades essenciais à salvação são simples o suficiente para a pessoa menos indouta conseguir aprender. Depois andamos e falamos... andar mais um pouquinho. Não vou repetir alguns conceitos, porque senão a gente corre o nosso tempo. E hoje nós encerramos esta aula. E aí, depois de perspicuidade, nós falamos sobre inspiração verbal, que tem relação com a Escritura foi inspirada e cada palavra da Escritura foi colocada, não foi colocada em vão, foi colocada com o objetivo específico do Espírito Santo de Deus, inspirando. Isso significa que foi um ditado de palavras. O apóstolo Paulo está lá e o Espírito Santo vai dizendo... Paulo, aí, próximo Espírito Santo, apóstolo. Não era um ditado de palavras. Isto é um equívoco que uma outra vertente chama inspiração mecânica. Era a ideia, não, foi um ditado, o Espírito Santo ditou, não foi um ditado. Lucas é o exemplo clássico que a gente usa para dizer que Lucas fez uma pesquisa acurada dos fatos. Lucas 1 fala sobre isso. Meus irmãos, eu estou correndo aqui porque aqui é só uma passão para quem não esteve, tá bom? E aí, quando chegar no ponto, eu falo mais devagar e vamos para o nosso ponto. Inspiração plenária é que toda a Escritura... Ora, se cada palavra é inspirada, é óbvio que toda a Escritura, mas, olhando para o sentido mais abrangente, a ideia é que toda a Escritura, em todas as ciências, em todos os aspectos dela, é inspirada por Deus. E aí, um dos detalhes que eu mencionei foi, não pense... por exemplo, que a ciência vai ultrapassar a Escritura. Aí eu dei um exemplo claro. Não pode dar palmada no filho. Lei da palmada. Não pode nem dar uma palmada no filho. A Escritura diz que não, que aquele que retém a palmada, a vara, se comporta como um tolo mesmo. Vai ser a vergonha para sua mãe. Mas a ciência já descobriu que isso aí traz traumas. Olha... Com muito amor eu digo isso para os irmãos. Se você escolhe ficar com a ciência, eu acho que você deveria escolher ficar com a Escritura. Porque a Escritura deixa claro que isso é vontade de Deus, por causa da estutícia da criança, entregue a si mesma, caso você decida escolher a ciência. Por quê? Porque a ciência não é imutável. A Escritura é. A palavra de Deus permanece. Vai passar céus e terra, vai passar, mas a palavra de Deus, ela não muda. Terceiro aspecto foi inspiração orgânica. A ideia de que Deus providenciou todos os meios possíveis, toda a história, todo um contexto, para que a palavra de Deus fosse escrita. E aí eu dei exemplo lá do Império Romano, da plenitude dos tempos, como Deus preparou um idioma, que era o grego koiné. Falei como Deus preparou as estradas romanas para que a palavra de Deus, para que os apóstolos pudessem percorrer o império evangelizando. Falamos também da paz que o império
promovia, as estradas eram seguras, você tinha movimento livre dentro do império para poder espalhar a palavra inspirada, certo? E aí chegamos no processo de formação. Falamos sobre Moisés e o Pentateuco, alguns aspectos, por exemplo, como é que Moisés narrou a sua própria morte? Pode ter sido revelação, Deus revelou, você vai morrer assim, escreva. Mas pode ter sido Josué, tranquilamente. Por quê? Porque Josué, como autor inspirado, tinha autorização da parte de Deus para escrever no livro da lei. E nós lemos Josué, no livro de Josué, um versículo mostrando Josué escrevendo algo no livro da lei. Falamos dos Salmos, aí os irmãos lembram que os Salmos é dividido em 5 livros. Nós temos nos Salmos marcações é uma forma de dizer, tá bom? Marcações que mostram um autor inspirado reunindo o livro dos Salmos. O final de alguns Salmos mostrando esse dedo inspirado de alguém fazendo esse compêndio dos 5 livros. E aí falamos, olha, ao estudar os Salmos, lembre-se disso, a ordem dos Salmos é inspirada. Então, ao estudar o Salmo 23, leia o 22 também, leia o 24, vê quem está antes, quem está depois. Veja os Salmos ao redor deste livro. Livro 1, nós vimos que os Salmos são divididos em 5 livros. Na sua Bíblia tem a marcação. Salmo 1 ao 41, livro 1. Salmo 42, acho que até o 79, livro 2, sabe? E assim por diante. E você vai conseguir perceber alguns aspectos belos e que você vai entender mais a respeito dos Salmos. Por exemplo, Salmos 3 e 4 têm a mesma temática. Não sei se você já percebeu. O Salmo 3 fala... os 3 e o 4 é contexto de Davi sendo perseguido. E os dois têm versículos similares, de Davi deitando e pegando no sono, tranquilo, porque o Senhor o abençoa. Em paz me deito, logo pego no sono, Salmo 4, 8. E Salmo 3, não lembro o versículo, ele fala, deito e logo durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Tem a mesma temática, porque é descansar em meio à provação. Então, você vai perceber isso nos Salmos. Por quê? Porque é um autor inspirado em todo o livro. E, por último, andamos até o aspecto de formação, aspecto de formação do Novo Testamento. Deixa eu andar aqui. E aí nós tratamos alguns pontos importantes, que foi de história e pesquisa, citamos Lucas, o reconhecimento mútuo, falamos de Pedro, reconhecendo as cartas de Paulo como escritura. Falamos dos sinais e prodígios que seguiam os apóstolos, e isso atestavam a sua autoridade da parte do Espírito Santo de Deus para poder escrever a sua palavra, e o aspecto de que eles estavam diante de Deus. Os profetas, eles estavam diante de Deus e eles eram boca do Senhor para falar. Os apóstolos, a credencial apostólica, a principal, os irmãos lembram qual era? Ter estado diante de quem? De Cristo. Da mesma forma. E aí falamos também da tutela apostólica. O que é isso? Lucas tinha como tutelado quem? O apóstolo Paulo. Então, a autoridade, se acostume com esse termo, caso você queira pesquisar mais. A autoridade lucana, que é a de Lucas, tem a ideia da tutela do apóstolo Paulo. Marcos, provavelmente Pedro e Paulo também. Ele estava sobre esta tutela de Pedro e Paulo. E assim por diante. E Hebreus, o que há da origem da carta aos Hebreus é que havia ou a escrita ou a tutela de Paulo. Esse foi, inclusive, a chave para o reconhecimento da canonicidade da carta aos Hebreus. E a ordem divina para a escrita, ok. Aí a gente deu o exemplo lá de João, o Apocalipse. O Senhor fala para ele, escreve e envia às igrejas. Então, são aspectos que fazem parte do processo de formação do Novo Testamento. Dito isso, nós vamos para esse ponto, reconhecimento ou escrita. O que é que está por trás desse ponto que nós queremos tratar? Está por trás do que chamamos de um tripé do catolicismo. Se decorou esse tripé, você vai entender, pelo menos bem por alto, do
como a Igreja Católica entende a Escritura. No catolicismo, o tripé deles, guarde assim na sua mente. É estanque assim? Não é estanque assim. É didático o modo como estamos tratando, mas, no geral, é isso aqui. Papa, igreja, que igreja para eles não são as pessoas, viu? Igreja são os concílios, o clero e os concílios, certo? E Bíblia. Esse é o tripé católico. É o papado, igreja e Bíblia, certo? O maior deles, eu creio que eles entendem ser o da própria igreja. Eu vou repetir. No conceito de igreja católico, não é o nosso conceito, porque a igreja, quem é? Somos nós. No conceito católico, o que estamos chamando de igreja os líderes e os concílios, de forma geral, certo? Eu acho que falar dos concílios é melhor. Isso inclui, na verdade, inclui concílios, inclui os pais da igreja. Aí você pode listar aí Tomás de Aquino, Agostinho, Jerônimo, e esta leva de primeiros grandes líderes que se levantaram dentro da igreja, certo? Então, guarde isso, igreja, Papa e Bíblia. O que é que está por trás? Quem é o maior deles? É a Bíblia para o catolicismo? Não. Rapaz, eu não entendo, o padre conhece a Bíblia, ele sabe a Bíblia, olha, ele conhece mesmo a Bíblia. Eu vi uma reportagem aí, eu assisti um vídeo, ele conhece mesmo. E como é que ele continua ensinando essas imagens? Ou não... não, mas ele não ensina imagens, mas ele também não denuncia o erro? Como é que ele continua com a mariolatria, etc.? Sabe por quê? Porque a Bíblia, para eles, não é o centro. A Bíblia não é o norteador da igreja. Esta é a visão católica, da doutrina católica é esta. Você vai encontrar aí, se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar vídeos de padres falando, olha, nós não precisamos provar nada com a Bíblia. Eu já vi vários vídeos assim, de padres diferentes. Não, provar com a Escritura? Não precisamos. Isso aí é protestantismo. Porque na doutrina deles é isso. Eu creio que isso explica tranquilamente o porquê deles conhecerem a Bíblia e continuarem com os erros. Porque a Bíblia não é o parâmetro. E por que eu estou falando isso? Porque existe um ataque recente do catolicismo, de tentativa de resgate, na visão deles, de protestantes ao catolicismo. Venham de volta para a igreja-mãe. Vocês são filhos desviados, venham para o catolicismo. E qual é o principal ataque deles? Sola Escritura. Não tem sido poucos protestantes que têm entrado no catolicismo no nosso tempo. Eu mencionei semana passada. Nós temos 2 pastores presbiterianos, publicamente, que abandonaram e estão no catolicismo. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que provavelmente nunca foram crentes. Provavelmente nunca foram crentes, infelizmente. Você viver e conhecer a Escritura do modo como nós conhecemos e dar meia volta e olhar para todo esse compêndio de idólatra e se apegar a ele como o fim da sua fé, é, de fato, muito difícil você pensar que, em algum momento, alguém assim foi crente. Parece muito, não posso afirmar assim, mas parece muito que a Escritura fala daqueles que... Até os Hebreus fala assim, nós não somos da fé que retrocede. No tempo dos Hebreus, eles retrocediam ao judaísmo. E por quê? Por causa da idolatria aos ritos, idolatria ao sistema. E pessoas que se voltam, que conhecem a Escritura, conhecem a beleza da graça de Deus, que há em Cristo, salvação pela graça somente, e volta para um sistema de doutrina que prega a salvação por obras, que prega, que ensina a intermediação que não é por Cristo. A Bíblia fala que só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, que é Cristo. E você prega intermediação de santos para a salvação, parece fé que retrocede para a perdição.
não podemos cravar porque o juiz é Deus. Só no último dia saberemos. Mas há de fato, similaridades com os textos da Escritura. E que Deus nos livre disso. É por isso que você precisa olhar para esse tema e tratar com apreço. Mas eu estou isento. Meus irmãos, aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. E um dos meios que Deus nos deu foi o quê? Crescer no conhecimento da Escritura. Certo? Dito isso, na mentalidade católica é esse tripé. Igreja, Papa e Bíblia. Só que Bíblia, para eles, é uma submissa à Igreja. Esse é o ponto. O argumento deles, um dos argumentos deles, eu não vou, mais um parêntese, não vou entrar a fundo nisto, porque nós vamos ter uma série sobre seitas e heresias, daqui para o meio do ano, se Deus quiser, e nós vamos, nesta série, ter pelo menos 3 aulas sobre catolicismo. Então, a gente vai tentar ser mais específico quando tratarmos isto. Mas, no pensamento católico, há a ideia de que a Igreja foi quem formou a Bíblia. A Igreja é a mãe da Bíblia. Então, a Bíblia está sujeita à Igreja, na visão deles. Então, o que seria isso? Se a Bíblia diz tal coisa, não. Não, você não tem autoridade para interpretar isso. Só quem tem autoridade é a Igreja. Esse é um argumento muito comum dentre o catolicismo. Eu não estou falando de qualquer católico que não praticante, estou falando daqueles que conhecem a doutrina católica. Não, você não tem autoridade para... Porque quem deu a Bíblia para a gente foi a Igreja. Então, só eles têm essa autoridade. E, infelizmente, é impressionante como, infelizmente, essas pessoas que saem do protestantismo para o catolicismo, como eles se apegam a isso. Quando você vai conversar e falar, meu irmão, mas a Escritura... Não, mas você não tem autoridade para interpretar a Bíblia, não. Só a Igreja, porque foi a Igreja quem deu a Bíblia. Por que eu ponho reconhecimento ou escrita? Porque a confusão na mente deles é esta. Eles pensam que a escrita foi algo ligado à Igreja. E não foi. Foi ligado ao fundamento apostólico e profético. Não foi a Igreja quem deu ou quem tem autoridade sobre a Bíblia. O processo foi da Igreja reconhecer se foi ou não de autoridade apostólica ou profética. Vamos... deixa eu ver se eu... Não coloquei aqui, não. Então, deixa eu dar exemplo disso. Como é que o povo no deserto teve certeza de que o escrito... esse escrito aqui... Não, vou mais à frente. Como é que você sabe que foi Moisés quem escreveu o Pentateuco? Hoje, como é que você sabe? Como? Pronto. A relação é essa de passado mesmo. Mas quando eu vou para o próprio texto, eu penso assim, os primeiros receptores recebem falando assim, olha, o mar abriu no meio. Abriu? Eu não estava lá. É assim como os liberais tratam hoje, né? Eu não estava lá, o mar abriu no meio. Mas volte aí, os primeiros receptores recebem o texto são os que vivenciaram. Porque pense o seguinte, como é que eu vou receber uma lei? Está mandando eu fazer... A lei de Deus está mandando que eu devolva 4 vezes mais os bois que eu roubei um boi e mandou devolver 4. Eu não vou devolver, não. Ele poderia simplesmente fazer isso. Com que autoridade Moisés tem para mandar eu fazer isso? Esse texto aí que Moisés está falando aí? Não. Percebam, aconteceu o quê? Eu mencionei semana passada. Os profetas e apóstolos, o que é que seguiam eles? Sinais e prodígios. Para que o povo desse ouvido a Moisés, olha, eu vim libertar vocês. Quem é tu? Faraó? Tu é que eu...
Aí Moisés chega e mostra sinais e prodígios na frente deles. Eu venho da parte de Deus. O texto chega para aqueles que reconhecem e, opa, de fato, é a autoridade da parte de Deus. E isso, de fato, vai passando de geração em geração. O processo não tem como ser outro. Quando você chega, então, os primeiros receptores, eles são essenciais para você perceber. Eles deram ouvidos, por quê? Porque eles, de fato, foram testemunhas do que aconteceu. Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 15, vai fazer algo similar. Ele fala, olha, vocês estão duvidando da ressurreição? Olha lá. Tem mais de 400 pessoas e muitos deles estão vivos. Vão lá. Estão duvidando? Então, o que houve, na realidade, não foi que a origem da Bíblia é a igreja. A igreja reconheceu que aquele escrito vem, de fato, de autoridade apostólica. Ah, não, isso aqui é dos apóstolos, com certeza. Então, esta é a confusão que a Igreja Católica faz e que a leva é uma arrogância, na verdade. Né? A Bíblia é a gente que deu para as pessoas. Então, a gente é quem tem este poder sobre a Escritura. É uma arrogância dentro desse processo. O que a Igreja fez... Olha, esse livro aqui, quem foi que escreveu? Nesse livro foi fulano. Ok. Foi Paulo? Foi com certeza Paulo. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer um exemplo que eu até trouxe para os jovens quando estudamos a primeira carta de Pedro. Tá bom? Próximo aspecto, eu já vou entrar... então, recebemos os livros, mas a Igreja Católica tem livros a mais. Ninguém sabe quem é esse aí, não. Esse aí é o Jerônimo, que chamam de São Jerônimo. Esse homem está no centro desta discussão dos livros a mais. Por que a Bíblia Católica tem livros a mais do que a Bíblia Protestante? Será que os protestantes tiraram livros? O que é que está por trás? Quais são esses livros? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, não Eclesiastes, não. Na Bíblia Católica tem Eclesiastes e Eclesiástico. Baruque. Alguém sabe quem foi Baruque? Alguém lembra? Escreveu o que, Baruque? Alguém lembra? Jeremias. Jeremias foi escrito por Baruque. Baruque estava do lado de Jeremias, era o escrivão de Jeremias. E Baruque escreveu outro livro, não inspirado. Sob a tutela profética, está lá. Sem a tutela profética, ele escreveu outro livro. É quase assim, ó. Imagine você escrevendo uma carta para seu pai. Seu pai já velhinho. Meu filho, escreve aí manda esse recado aí para aí você escreve, papai. Ok, isso aqui é sobre a autoridade do seu pai, o recado do seu pai. Tá bom. Outro que você escreve é por sua conta. É mais ou menos isso que aconteceu com Baruque. Já adiantando. 1 Macabeus, 2 Macabeus, livros interessantes, inclusive, históricos, esses dois aí. Não são proféticos, não são da parte de Deus, mas são históricos. Eles tratam trechos da história de Israel, dos 400 anos chamado Silêncio de Deus, quando não havia voz profética em Israel. Desde Malaquias até João Batista, sem profetas, Macabeus escreve e conta a história da revolta dos Macabeus. Há um acréscimo no livro de Esther, na Bíblia Católica, e há um acréscimo, Daniel acaba no capítulo 12. Aí tem uma história no capítulo 13 e em diante. Vou falar sobre isso também. A história dos 3 mancebos em Daniel e a história de Bel e Dragão em Daniel. São, no total, 11. Aí. Eram 16. Mas, quando a Reforma Protestante aconteceu, o Concílio de Trento, de 1546, se eu não me engano, eles voltaram atrás e baixaram para 11 a lista deles. Certo? Mas eram 16. E qual é a história desses livros?
Mas me parece que é só, se eu não me engano, é só a numeração. Mas é isso falando, mas se eu não me engano, se eu não me engano, eles dividem um em dois. E aí vira mais. Se eu não me engano, aí eu preciso de fato. É isso. Se eu não me engano, tem um dos salmos, se eu não me engano, tem um dos salmos que eles quebram em dois e aí viram um a mais. Mas a salmodia me parece que é a mesma. Eu posso pesquisar na próxima semana trazer este aspecto, tá bom? E qual é a história deles? Esse homem aí, um rei egípcio, Ptolomeu Filadélfio, ele queria ter um compêndio de livros na sua biblioteca dos livros judaicos, certo? E aí conta-se que ele traduziu, que ele pediu para que 72 homens traduzissem para a língua grega, que era a língua uma língua bem corrente no mundo antigo, livros livros dos judeus. Conta-se que isso aqui é uma lenda que está em um dos livros apócrifos. Eu não lembro qual é o nome do livro que está isso. Mas, por exemplo, existe Evangelho de Tomé, pseudo-evangelho, sabe? Não foi livros que as pessoas queriam que o seu livro tivesse fama e ele colocava o nome de outra pessoa e escrevia. Tinha vários assim, certo? Tem Evangelho de Maria Madalena, tem um bando de livros. Acho que mais de 100 livros apócrifos escritos nos primeiros séculos, certo? E aí, lá conta que, olha, a Septuaginta, que são a versão dos 72 homens, que esse rei egípcio pediu para traduzir para a sua biblioteca, cada um fez uma tradução do Antigo Testamento hebreu e diz que, no final, a tradução de todas saiu idêntica. Isso é uma lenda, na verdade, para tentar dar autenticidade a essa tradução. E aí, o Antigo Testamento inteiro foi traduzido para a língua grega, certo? Depois que ele traduziu o Antigo Testamento, ele acrescentou, segundo a história misturada com lenda, livros que não faziam parte. Ele não queria somente os livros inspirados, ele queria uma biblioteca dos judeus. E aí vem o quê? Vem o Antigo Testamento e vem mais livros. Estes livros a mais estão nesse compêndio da Septuaginta, tradução para a língua grega destes homens, certo? Isso foi difundido, esta lenda, até que quando foram investigar a história, perceberam que o que esses homens fizeram foi o Pentateuco, não o Antigo Testamento inteiro. Só que o trabalho foi continuado e, com o passar do tempo, acrescentado vários livros. Terminaram o Antigo Testamento e traduziram mais livros. Alguém aqui nunca ouviu falar da Septuaginta? Por favor. Septuaginta. Pronto. A Septuaginta é esta versão grega do Antigo Testamento, que este rei egípcio pediu para iniciar. E iniciaram e terminaram. Só que acrescentaram o quê? Tobias, Macabeus, acrescentaram isso. O judeu não acessava esses livros como palavra de Deus. Nunca fez parte do cânon judeu. Olha, Macabeus é um livro de história, não é Bíblia. Por que é importante essa tradução grega? Porque ela foi usada no Novo Testamento. Por exemplo, o autor aos Hebreus, quando citava o Antigo Testamento, ele citava a tradução grega. Por quê? Porque ele escrevia em grego. Então, ele pegava a tradução grega, que era conhecida, e citava, certo? Mas eles não citavam Macabeus, Tobias. Por quê? Porque para eles não era a palavra de Deus. Certo? Dito isso, a gente levanta algumas perguntas. Aliás, tem mais. Esse homem aí, Jerônimo, o que é que ele faz? Ele ele começou a fazer o seu trabalho, que eu vou citar agora, no fim do 3º século para o início do 4º. Jerônimo, ele recebe uma incumbência
a incumbência de traduzir a Bíblia para uma língua mais comum. Alguém sabe que tradução foi essa que ele fez? O nome? Foi para o latim, mas qual o nome dessa tradução? Vulgata. Vulgata vem de vulgar mesmo em latim, mas vulgar não é no sentido de imoral, é de mais comum. Vou pegar a Bíblia e traduzir para uma língua mais comum. Jerônimo não gostava de usar a Septuaginta. Jerônimo gostava do texto hebraico mesmo, para o Antigo Testamento. Não, eu vou pegar do hebraico e vou traduzir para o latim. Então, ele por si só, ele queria isso. Eu vou mostrar detalhes logo mais sobre isso. Mas o rei que queria que ele... o rei mistura com o rei da Igreja Católica, né? O Papa. Mas o Papa queria. Olha, eu quero os livros a mais lá, da Septuaginta. Aqueles livros a mais que os egípcios traduziram, eu quero. Por quê? Porque já eram usados pela igreja. A igreja usava como? Sabe quando às vezes fala assim, meus irmãos, você está pregando e fala assim, olha, o reverendo Augusto Nicodemos comentando esse texto, diz assim, isso. Rapaz, que visão abençoada. Ok. Eles eram usados não como Bíblia, mas para a edificação da igreja, uma citação. Olha o que lá em Tobias diz. Mas não como Bíblia. Mas o Papa da época queria que virasse Bíblia. E aí, Jerônimo, você vai traduzir. Estou mandando, é o Papa mandando. Aí Jerônimo faz o quê? Tem que lançar a mão e traduzir para... eu estou aqui quase fazendo defesa de Jerônimo, né? Mas vocês vão entender por quê. Porque o próprio Jerônimo, na tradução, vai dizer, olha, não era... trocando em miúdos, não era o que eu queria, não. Foi o Papa que mandou. Ele põe isso na tradução. Vocês vão ver, eu vou trazer pelo menos 3 citações dele na introdução ao livro específico. Ele faz uma introdução em latim e diz, olha, essa parte aqui foi porque o Papa mandou. E aí Jerônimo fez essa tradução, a Vulgata, que virou a versão oficial da Igreja Católica. Eu vou dizer assim, a Bíblia inspirada dos católicos não é o original, não são as línguas originais. É a tradução que usou uma tradução. Percebam que estranho. A tradução da tradução é a versão oficial. É mais ou menos isso. Dito isso, cristalizou-se na igreja o uso desses livros a mais. E agora, alguém consegue tirar esses livros da Bíblia Católica? Sim ou não? Sim. Por quê? Ao tripé. Porque a igreja está acima da Bíblia. Amanhã eles podem botar um livro. No conceito católico, eles podem tirar ou botar. Eu não estou sabendo. Aqueles textos que geram desconforto, está havendo uma revisão dela e esses textos vão sair. Porque eles se julgam acima, formadores da Bíblia. O presbítero Fernando falou assim, vai ficar só umas 10 páginas, porque na visão católica é isso aí, a igreja é quem diz, não é a Bíblia quem diz. Perceba que isso é contrário ao que a Escritura, ao que a própria Escritura ensina. Então, por que a gente não aceita? Por que não aceitamos esses livros? Primeiro, não pertencem à Bíblia do Antigo Testamento. A Bíblia que o povo de Deus tinha em mãos, esses livros não faziam parte. Como é que eu vou aceitar? Não tem como aceitar. Segundo, nunca foram citados por Cristo ou apóstolos como Escritura. Assim diz as Escrituras. Pode olhar que tem várias citações assim. Assim diz a palavra de Deus. Porque como estava escrito na Escritura, não como palavra de Deus.
como citações. A Bíblia tem citações. Isso foi escrito lá no livro dos... Mas não trata ali como palavra de Deus. Porventura não estão escritos nos livros dos reis de Israel? Ou Paulo, Lucas registra, né, o que Paulo fala. Olha, os vossos poetas pagãos acertaram nisso aqui. Judas, irmão do Senhor, cita, Enoque disse isso, mas citando como palavra de Deus, como escritura inspirada, você não vai ter. Então, terceiro, o conteúdo não está em harmonia com o Antigo Testamento. Estou falando do Antigo Testamento é porque esses livros foram acrescentados no Antigo Testamento, certo? Católico. Não estão em harmonia. E eu vou trazer alguns versículos desses livros. Eu vou pedir a vocês, não deem muita risada, tá bom? Deem pouca risada. Porque alguns são, não é possível. Quarto, não tem a autoridade característica dos livros inspirados. Nós vamos perceber esses aspectos todos daqui a pouco. Tem um quinto aqui, mas esse quinto eu pesquisei depois que eu fiz os slides. Então, eu peguei as citações e depois eu posso até acrescentar os slides antes de passar os slides para a igreja, tá bom? E eu vou ler, que é a defesa de... Não, eu vou falar assim não, porque o vídeo está sendo gravado, né? Eu vou falar assim, o pastor está defendendo Jerônimo. Não, eu estou defendendo do aspecto de que Jerônimo estava cumprindo ordens, não justifica, se ele está fazendo coisa errada, ele diz não, né? A nossa submissão é no Senhor. Mas ele pega e fala assim, tá bom, eu pelo menos vou botar aqui minha marca, que não foi muito porque eu quis. O primeiro deles está na introdução ao capítulo 13 em diante, adicionado no livro do profeta Daniel. Ele termina a tradução do livro de Daniel. O que ele faz? Capítulo 13, versículo 1, vou botar uma introduçãozinha aqui. Aí ele põe a introdução. E ele diz assim na introdução, não vou ler em latim porque nem eu nem vocês vão entender, né? Mas a tradução é assim: até aqui, o livro de Daniel que lemos no volume hebraico. Está até aqui o que lemos no volume hebraico. O restante que segue até o final do livro foi traduzido da edição de Teodósio. É porque ele que quis. Não foi... tipo assim, ele tentando se isentar do que estava sendo feito ali. No prólogo dos livros de Samuel e Reis, do compêndio Samuel e Reis, ele também escreve. É grande o prólogo. Assim, eu vou ler um parágrafo, preste atenção no que ele diz. Este prólogo dos escritos, como uma introdução coroada para todos os livros que traduzimos do hebraico para o latim, pode ser apropriado, de modo que possamos saber que tudo que está além destes deve ser colocado entre os apócrifos. Portanto, o livro da sabedoria, que comumente é chamado de Salomão, e o livro de Jesus, filho de Siraque, e Judite, e Tobias, e o pastor, não estão no cânon. Eu encontrei o primeiro livro dos Macabeus em hebraico, o segundo é grego, o que também pode ser comprovado a partir da própria frase grega. Ele falou assim, esses livros aqui a mais não estão no cânon, viu? Ele mesmo fala, deve ser colocado entre estes outros livros. Não fazem parte da Bíblia. O próprio Jerônimo, escrevendo, fala isso. E o último que eu cito, que é bem interessante, no prólogo dos livros de Salomão. Porque na Bíblia Católica tem vários livros de Salomão. Eclesiastes, Cantares, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí ele põe Sabedoria de Salomão e outros, né? Acho que é Eclesiástico, enfim. Aí no prólogo ele faz assim: portanto, assim como Judite, Tobias e os livros de Macabeus são lidos de fato pela Igreja, mas não são incluídos entre as escrituras canônicas, assim também que estes 2 volumes sejam lidos para a edificação do povo, não para confirmar a autoridade dos dogmas eclesiásticos. Olha, quase que você fala assim, rapaz, Jerônimo, é só a escritura. Mas perceba que o próprio tradutor da versão dos livros a mais que a Igreja Católica diz, fala assim, não são Bíblia. Mas a igreja fala assim, é Bíblia.
Por quê? Porque, para eles, a igreja está acima da Bíblia. É difícil, né? É difícil evangelizar um católico que conhece doutrina católica? Ficou mais difícil agora, não ficou? Porque você sabe, se ele conhece doutrina católica, ele vai dizer assim, sim, está na Bíblia, está bom, mas o que a igreja diz não é isso. Meus irmãos, é difícil evangelizar qualquer pecador, porque conversão é milagre. Ou seja, continue pregando a Escritura, porque Deus escolheu salvar os que creem pela loucura de quê? Da pregação da palavra. Continue usando, porque o método é o mesmo, não mudou nada. Mas isso vai te ajudar a entender o que é que está por trás da dureza do coração destes que conhecem a doutrina católica. Agora eu trago alguns exemplos para vocês perceberem o detalhe. Esses livros ensinam o uso de magia. Olha o que diz aí. Eu vou pedir alguém para ler com o microfone. Esse primeiro você lê, Jailson? É o registrado no livro de Tobias, do capítulo 6, do 4 a 8. Diz assim: o anjo disse-lhe, pega-o pelas guelras e puxa-o para ti. Tobias assim o fez, arrastou o peixe para a terra, o qual se pôs a saltar aos seus pés. O anjo então disse-lhe, abre-o e guarda o coração, o fel e o fígado, que servirão para remédios muito eficazes. Ele assim o fez. A seguir, ele assou uma parte da carne do peixe, que levaram consigo pelo caminho, salgaram o resto, para que lhes bastasse até chegarem a Rages. Na média, entretanto, Tobias interrogou o anjo, Azarias, meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandaste guardar. O anjo respondeu-lhe, se puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Como é? Pronto. Pega o coração. É quase isso, né? Mas para você ver o nível dos textos. Mas vamos lá. Salvação por obras. Olhem Tobias aí. Tobias 4:11. Porque a esmola livra o pecado do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. Tobias 12:9. Porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar misericórdia e a vida eterna. O que é isso aí, gente? Indulgência. Obras. Indulgência. Indulgência. Ou seja, dê esmolas que aí você vai conseguir vida eterna. Indulgência. Olha esse outro aqui. Mesma coisa. Em seguida, segundo Macabeus 12:43, em seguida fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir decorrente de sua crença na ressurreição. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Isso aqui mostra o equívoco deles, mas mostra uma coisa interessante, que antes de Cristo o judeu cria de fato na ressurreição. Lembra de Marta e Maria falando, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Tal. Eles criam de fato na ressurreição, porque era uma crença ensinada desde o Gênesis. Onde desde o Gênesis ensina sobre a ressurreição? Vou dar um exemplo, quando Abraão enterra Sara. Por que Abraão tem um cuidado todo com o corpo de Sara? Por que é que pede para que leve os ossos para a terra, para Israel? Olha, eu quero que leve meus ossos. José, né, faz isso. O que é que está por trás disso?
É a fé na ressurreição. O Senhor vos visitará. Mas vamos mais à frente. Dinheiro como oferenda. Erro histórico. Judite 1:7. Nabucodonosor, rei de onde? Rei dos assírios. Aí, quando você pega os católicos os teólogos tentando explicar isso aqui, mas fazem um malabarismo para tentar dizer que não, isso aí era, enfim. Mas é erro histórico mesmo. Você pode tentar fazer o que você quiser, mas é erro histórico. Outro. Essa aqui, para mim, é a clássica e a melhor. Esse trecho eu peguei da tradução da Bíblia de Jerusalém, Bíblia católica mesmo. Ipsis literis, do jeito que está lá. Macabeus acaba o seu relato deste modo. Tendo-se passado assim os acontecimentos referentes a Nicanor, e como desde esses tempos a cidade ficou em poder dos hebreus, também eu aqui porei fim ao meu relato. Se eu fiz bem, de maneira conveniente, a composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se vulgarmente, de modo medíocre, é isso que me foi possível. Ele diz assim, rapaz, eu não sou inspirado, não. Foi o máximo que eu consegui. Se ficou de modo medíocre, olha, me perdoem, viu? Porque... Meus irmãos... Como é que você põe isso na Escritura como palavra autoritativa da parte de Deus? O que vale a intenção, né? É isso aqui. Isso que faz parte do cânon católico. Livros claramente não inspirados. O próprio autor dizendo, eu não sou inspirado. E gritando quase, olha, eu tentei, tá? Se ficou de modo medíocre, meus irmãos... Essa palavra medíocre é tradução mesmo, viu? Está lá Eu não sei se todas as traduções católicas estão com esse termo, mas na Bíblia de Jerusalém, pelo menos aqui eu tenho em casa, está deste modo, de modo medíocre. Foi o que eu tentei, né? Foi o que foi possível. O próprio autor dizendo, eu não sou inspirado pelo Senhor. Oi. Dessas citações que o senhor colocou, acho que Jerônimo, né, que esclarece que alguns livros ele está acrescentando. Não eram, isso. Tá, isso está na Bíblia deles ou é em pesquisa que o senhor fez? Não, está na Vulgata, em latim. Na tradução para o português, não, eles não botaram isso, né? É isso que eu queria saber. As observações. Mas, quando você pega a Vulgata em latim, a Bíblia mesmo, a tradução, na verdade... Pronto, para você ter noção, eu tenho a Bíblia em latim em casa, eu digitei no tradutor online, em latim, porque eu estou pegando aqui a tradução literal da Bíblia Vulgata católica oficial deles. Oficial, a Bíblia de estudos oficial deles é a Vulgata. Eu peguei a Vulgata, digitei e trouxe, não trouxe aqui não, né, mas eu vou colocar aqui para vocês. Mas eu fiz a tradução, eu estou lendo para vocês a tradução literal do que Jerônimo escreveu, entendeu? Então o próprio Jerônimo falou assim, ó, esses não fazem parte do cânon. E aí, isso ano 300 aproximadamente, e aí a igreja continuou com o equívoco e seguiu. Por quê? Porque a igreja está acima da Bíblia na visão deles. Tá bom? Andando para o nosso fim, sobre a confiabilidade da Escritura. Um dos aspectos que, por si só, não é argumento, mas, de fato, ao mesmo tempo, é um belo argumento, é a beleza da Escritura. Você percebe a característica de um livro não inspirado e inspirado lendo. É muito notório para a igreja perceber e reconhecer. E eu trago uma citação, eu não trouxe aqui, do James Ryle. Ele fala assim, é positivamente absurdo falar em comparar a Bíblia com outros pretensos livros sacros, tais como Alcorão, Livro de Mórmon. Seria como comparar o sol com uma vela. É mais ou menos isso.
compare o sol com a vela. É a Escritura. A beleza da Escritura é incomparável. Incomparável. Segundo aspecto, línguas originais. Nós falamos isso. Nós temos hoje os autógrafos, a carta que Paulo, Pedro escreveu, não tem como ter. Os papiros que eles usavam já virou fumaça. 2000 anos depois, não tem mais. Nós temos as cópias. E como é que eu sei que essas cópias são confiáveis, etc.? Um dos aspectos que... Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Eu trouxe a citação. Antes de mostrar aqui, o exemplo que eu trago é só um dos exemplos, tá bom? Eu já dei o exemplo lá dos escritos do Mar Morto, do livro do profeta Isaías. 10, pronto. Do livro do profeta Isaías, dos manuscritos antes de Cristo e do que nós temos hoje, a confiabilidade de como Deus milagrosamente preservou as Escrituras. E aí você pega outros escritos antigos, e eu acho que ontem mesmo, eu estava conversando com alguns irmãos, ou foi ontem, ou foi nessa semana, pegue Platão, Aristóteles, você nem tem os manuscritos, nada, você tem meia dúzia comparado ao que você tem da Escritura. Só do Novo Testamento, cerca de 5.000 manuscritos, e que você, com técnicas de manuscritologia, você faz os comparativos e percebe o trabalho de preservação da providência de Deus da Escritura. O exemplo que eu dou aqui é que alguns chegam assim, Pedro escreveu essa carta mesmo? Foi Pedro? Não foi Pedro. Alguns dizem que foi Pedro, outros não. Uma das citações que eu trago aqui é de alguém citando Pedro poucos anos depois dele. Na verdade, há algumas citações de Pedro. A primeira delas é de Clemente. Clemente citando a carta de Pedro, 20 anos depois de Pedro, aproximadamente. 20 anos depois de Pedro escrever, está Clemente citando essa carta. Isso é um testemunho vivo de quê? De que essa carta, de fato, já era passada pelas igrejas como escritura. E ao citá-la, a igreja, ele está citando Pedro. Outra citação é a de Policarpo. Policarpo, ele faz várias menções das cartas de Pedro. E Policarpo foi discípulo direto de João. Certo? Então, o testemunho de Policarpo mostrando, olha, a autenticidade da carta de Pedro é outro exemplo. E o terceiro que eu cito, por ser uma citação mais completa de um versículo e dando a referência, deixa eu só... Não, foi a de Policarpo mesmo. Policarpo escreve uma carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3. É Filipenses de Paulo? Não. Filipenses de Policarpo, tá bom? Policarpo escreve uma carta para a igreja de Filipos, e aí ela é dividida em capítulos e versículos. É canônica? Não. Foi a carta de Policarpo, escreveu. E lá ele faz uma citação de Pedro. Lembra desse texto de Pedro? Se você quiser comparar, está em 1 Pedro, eu não anotei aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Em quem não tendo visto, vocês creem ou acreditam com alegria inexprimível e gloriosa, que muitos desejam experimentar, sabendo que pela graça vocês são salvos, não pelas obras, mas pela vontade de Deus, por meio de Jesus Cristo. Alguém pode ler aí, por favor, 1 Pedro? Ele faz a citação, porque a tradução vai dar a diferença, mas a citação literal da primeira carta de Pedro e dando o crédito, como Pedro disse lá em sua carta, tal, e ele faz a citação. Esses detalhes nos mostram como Deus preservou a Escritura. O como Deus
de maneira maravilhosa, fez com que ela não fosse adulterada no tempo, na história. Para vocês terem noção, se chegasse aí um governador mandando queimar todas as Bíblias, todos os manuscritos, nós conseguiríamos formar outra Bíblia inteira só com as citações de outras pessoas sobre a Escritura no decorrer da história dos primeiros séculos. Tal modo como Deus preservou a Escritura. Terceiro aspecto, o que fazer dentro da confiabilidade? O que fazer diante de achados arqueológicos que parecem contradizer dados apresentados na Escritura? O que é que eu faço? Uma pergunta para vocês. Continua acreditando na Bíblia. Aguarde. Daqui a pouco vai achar outro que vai trazer a verdade. Foi assim que sempre aconteceu. Achamos um livro, achamos aquilo, achamos... E a ciência querendo dizer... Arqueólogos querendo contradizer a Escritura. E aí, lá na frente, opa, olha, achou essa outra coisa aqui. Rapaz, eles voltam atrás. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível. É isso aí. Pois é, a ciência não descobriu, o irmão Paulo falando aqui, que a ciência não descobriu ainda se o ovo é bom ou ruim para a saúde, fica aí nesse vale. O café, eu já vi umas 10 reportagens diferentes no meu crescimento. Café ruim faz mal. Depois vem outra, café faz bem. Depois o vilão. Como? O irmão Jair falou aqui, a ciência depende de quem paga o café, né? Isso. Pronto. Isso aí, você vai perceber que Pedro, quando cita Paulo, ele fala assim, Paulo escreve coisas difíceis, que os ignorantes deturpam, assim como deturpam as demais escrituras. Lá atrás eu falei que há o reconhecimento mútuo, porque os apóstolos tinham consciência que escreviam inspirados da parte de Deus. Então, não foi à toa que Deus mandou Pedro, o Espírito Santo conduziu Pedro a escrever esse aspecto, para dizer, olha, o que Paulo escreveu é escritura como as demais escrituras. Porque o que era oriundo dos apóstolos tinha autoridade da parte de Deus. E aí eu encerro com provas da confiabilidade. Unidade na diversidade. A Bíblia foi escrita por 40 autores, aproximadamente. 1.600 anos aí de diferença do primeiro para o último autor. Profissões diferentes. Pessoas, alguns deles, pessoas que não tiveram comunicação direta e trazendo uma unidade perfeita daquilo que escreveu, sem contradições. Segundo... vaqueiro, até um vaqueiro, Amós, né? Até vaqueiro tem na Escritura. Tem cobrador de impostos, tem historiador, Lucas, enfim. Assim, a própria Escritura, talvez no singular ficaria melhor, afirma a sua autoridade. A própria Escritura afirma a sua autoridade. A Escritura tem menção da sua própria autoridade. Certo? Isso é um argumento forte para combater o catolicismo que pensa que a igreja que tem autoridade sobre a Escritura. Não, a Escritura fala que a própria Escritura ela é a autoridade. O texto que o senhor citou, toda a Escritura é útil para o ensino e correção. Eles não fazem citação deles dizendo isso aqui é autoridade da parte de Deus. Não, você não vai ter isso. Cristo faz uso das Escrituras. Só esse aí eu já passo para o Rian. Cristo faz o uso do Antigo Testamento sem esses livros a mais. Isso aqui que já deveria fazer assim, ó, acabou, morreu o argumento.
Cristo usou o Antigo Testamento, os 39 livros, sem citar esses a mais. Ian? O próprio livro de Efésios, que Paulo escreveu, no verso 4, ele fala, no capítulo 3, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Quando lê o restante da carta de Paulo, a gente entende de onde foi que ele tirou esse conhecimento. A autoridade apostólica, exatamente. A própria Escritura serve como atestar, para atestar, exatamente. E, por último, na arqueologia. Vocês me dão mais 5 minutinhos, tá bom? Porque, de fato, é o último ponto para a gente encerrar o nosso estudo sobre as Escrituras. E eu creio que ele é bem... Vocês vão gostar bastante. Primeiro, é o último exemplo que eu dou de confiabilidade das Escrituras. Quem nunca ouviu falar, esta aí são as cavernas de Qumran. Quem já foi em Israel provavelmente teve o privilégio de visualizar de longe essas cavernas. Tomara que acabe a guerra. Ontem o pessoal estava falando até de fazer uma caravana para Israel. O pessoal da igreja falando, né? Mas aí está uma prova linda da história da confiabilidade das Escrituras. O que aconteceu? Uma criança brincando, jogando pedra, ou era adolescente, não sei, e ouvi um barulho de um vaso quebrando. 1943. Chegando lá, tinha esses vasos aí. E aí, ele abriu, pegou um rolo. Deixa eu ver se lá no próximo. Aqui é a localização. As montanhas aí, fica em Qumran, ali, entre o Mar Morto, Jerusalém, perto de Jericó, a localização, certo? E aí, o que é que tinha dentro dele? Os manuscritos. Eu estou achando isso, menino. E aí o menino vai lá, foi aqui, chegou lá, tinha uma biblioteca inteira, vários vasos daquele, cheios de manuscritos. Tinha manuscritos da Bíblia? Tinha. Tinha outros? Tinha até egípcios. Era uma comunidade religiosa que tinham as suas práticas e que eles guardavam isso com apreço. Mas e qual a importância deles? Está aqui, ó, o livro de Isaías. Aí está o link. Minha vontade era de abrir agora esse link. Tem internet aí? É muito rápido. Clica nesse link aí, abre aí. E aí você vai ver o rolo de Isaías, datado de mais de 100 a.C. Acho que eu anotei essa data, deixa eu ver se ela está aqui. Não está aqui, mas é primeiro ou segundo século antes de Cristo. E o que é que tinha nesse manuscrito? O livro de Isaías como nós temos hoje, de antes de Cristo. E qual a importância dele? Porque as profecias a respeito de Jesus, antes deste achado, 1943, eram acusadas de ter sido adulteradas pelos cristãos. Esse negócio aí de o sofrimento vicário de Cristo, Isaías 53, sabe, foi os cristãos que adulteraram a Bíblia. E o que é que os cristãos faziam? Continua crendo, é palavra de Deus. E aí, em 1943, acharam esse manuscrito, e nesse manuscrito, o livro de Isaías, do jeito que nós temos. Palavra de Deus, inerrante. Profecia antes de Jesus Cristo. Adulteração? De jeito nenhum. Deus preservou sua palavra ao longo da história. Eu encerro, se você conseguir colocar aí. Não, pode abrir o navegador mesmo, é um link. O navegador mesmo. Enquanto ele abre o link, já foi aí, pronto. O cumprimento das profecias. Compare as profecias da Escritura ao longo da história, como a palavra de Deus se cumpriu e como ela se cumpre na vida da igreja. É prova da sua inerrância, da sua infalibilidade, da sua confiabilidade. Outro exemplo arqueológico, dizia-se que os camelos não eram domesticados nos tempos antigos. Então, os versículos que falam do tempo de Abraão, que falam de camelos, é mentira, adulteração dos judeus e cristãos. E aí, a arqueologia foi provando que, de fato, havia domesticação de camelos. Achados de Ur dos caldeus, datados de 2000 a.C., mostram as relações de Abraão, Isaac e Jacó como relações reais. Por exemplo, havia
venda de direito de primogenitura em cartório em Ur dos Caldeus, contratos escritos em tábuas de argila, falando sobre venda de direito de primogenitura, mostrando as histórias contadas no tempo de Abraão são histórias reais do que realmente ocorria e não invenções da cabeça de Moisés ou companhia. Certo? Você conseguiu abrir? Não? Ok. Eu vou passar o link, você abre esse link, é muito interessante, porque você vai poder, a Google ajudou a digitalizar esse livro de Isaías. Você vai poder rolar no computador esse manuscrito de Isaías, de antes de Cristo, clicar no versículo, está lá em hebraico, você não vai entender nada, né? Mas você vai clicar e ele vai aparecer a versão em inglês, você põe lá, traduzir para o português, você vai ver a versículo lá. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. O seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte. Vai estar lá, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Porque Deus preservou sua palavra. Ela é confiável, palavra de Deus. Ame a Escritura. Ela atesta sobre o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Santo Deus, te rendemos graças pela tua palavra, porque ela é viva, porque nós recebemos do Senhor a fé para crer como inerrante, e nós podemos atestar, ó Deus, vendo a tua provisão na história, preservando a tua palavra para que chegasse até nós. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Ajuda-nos a amar mais a tua palavra, até a preço, a meditar nela dia e noite, porque elas testificam do Senhor Jesus, teu Filho. São palavras de vida. Ó Deus, dá-nos a graça de continuarmos firmes e jamais abandonarmos a tua palavra como inerrante, infalível, palavra do Senhor, autoridade sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe.